a todos. Buenos días para os argentinos, uruguaios e hispanohablantes. Boa noite para quem está aqui nem eu, ainda dormindo. Meu nome é Francisco Scalia Linhares, eu sou pós-doc da UFRJ e trabalho em genética molecular de plantas. Bom dia, meu nome é Fernanda, vim da Universidade Federal do Espírito Santo e faço doutorado em biotecnologia pela Renorbio. Bom dia, meu nome é Luciana, eu trabalhei com interação planta-patógeno e atualmente estou trabalhando com cultura de tecidos de planta. Bom dia, meu nome é Eliamar, sou aluna de pós-doc do Departamento de Tecnologia da Unesp de Jabuticabal. Bom dia, meu nome é Felipe Dalvi Garcia, eu sou engenheiro de computação, atual doutorando aqui do LNCC, estou começando a trabalhar com bioinformática e biologia de sistemas. Bom dia, eu sou Saura, eu sou estudante da Universidade de Botucatu, doutoranda, e eu trabalho com filogeografia. Buenos días, mi nombre es Natalia Costa, de Colombia, y estoy haciendo el doctorado en Ciencias Biológicas en Bogotá, Colômbia. Bom dia, sou Paulo Moraes, dos 3 Paulos Moraes. Federal do Pará, doutorado em genética de parasitas humanos. Olá, meu nome é Elisa, eu faço doutorado na UFRJ e atualmente trabalho com transcriptoma de sereia. Sereia. O Centro de Estudos de Regulação de Expressão em Sílico de Ácidos Nucleicos apresenta sereias, mito ou realidade. Bom, na verdade isso é meio uma brincadeira, mas a gente está aqui para tentar trazer provas experimentais e evidências que querem desvendar um pouco um dos mitos mais antigos da humanidade. De fato, aqui vocês podem ver desenhos rupestres das grutas de Altamira, na Espanha, que normalmente representam animais e cenas de caça, mas em alguns casos representam uns seres com cauda de peixe e braços humanos. E isso provavelmente se relaciona ao mito da sereia já na época pré-histórica. De fato, o mito das sereias, De fato, o mito da sereia, ele se propagou durante a história da humanidade e surgiu em vários pontos separados por si. De fato, nós temos que os gregos tinham o mito da sereia e tinham até um rei das sereias, né, que era Poseidon, o rei do mar, e as sereias eram parte da mitologia também. Os aztecas nos deixaram achados arqueológicos, uns amuletos que representam a sereia, e na época barroca nós tivemos um ressurgimento do mito da sereia, e então temos vários desenhos de sereias que provêm da época barroca. Então fazem parte do imaginário coletivo, mas é interessante pensar um pouco por que a ideia, né, de ter um ser que é metade homem, metade mulher, né, ou metade peixe. E
é interessante notar também que culturas que não estão coligadas entre si, e que surgiram e desapareceram e nunca tiveram contato entre si, têm o mesmo imaginário coletivo. Nós perguntamos a um famoso sociólogo, o Jack Merman, que poderia significar isso, né? Como é que ele explicaria o fato de um mito surgir em diferentes pontos do mundo e ser tão correlacionado. E ele disse que isso normalmente não acontece, é uma coisa muito casual e que possivelmente devia ter algum ser muito parecido com um homem ou uma sereia, ou um peixe, e que isso deu origem a esse mito, e que esse peixe provavelmente não está mais presente hoje em dia, né? Então, nós temos que as diferentes culturas dos sumérios desenvolveram, além da mitologia das sereias, criaram uma inteira sociedade, né? A teoria de Atlântida, a cidade inteira, sereias desenvolvidas, né? Então, eles pensavam que eram seres mais desenvolvidos que os homens, né? Os gregos tinham Poseidon e tinham as sereias que eram filhas de Cetus e Forces, né? Que eram semideuses, né? As ilhas Fiji mantiveram uma tradição oral desde do começo da história das ilhas Fiji, que não se sabe quando aconteceu, né? Mas tinham uma divindade marinha, e nós vamos ver que as ilhas Fiji têm um relacionamento muito interessante com as sereias. Os aztecas tinham Atl, que era a divindade do mar, também meio peixe e meio mulher, né? E por último nós vamos introduzir aquelas que são umas teorias modernas que revolucionam o conceito do mito da sereia. Aquilo que deixa os cientistas perplexos, e a academia não gosta muito de olhar nesse sentido, aquilo que são coisas inexplicáveis, em alguns achados arqueológicos que são de difícil interpretação para os zoólogos, né? Isso aqui é uma reconstrução de um achado arqueológico que foi encontrado nas Ilhas Fiji e que representa as sereias, os deus do mar das Ilhas Fiji, né? Perto de Alexandria, no Egito, foi encontrada uma múmia, né? Que não sei se dá para ver bem, né? Mas é uma múmia que meio criança e meio peixe. E por último, nós temos esse daqui, que é um calco de gesso, mas feito sobre aquilo que sobrou de uma possível sereia que ficou englobada no âmbar, né? E por último, esses são achados de Pompeia dos últimos tempos, né? E que a erupção vulcânica do Vesúvio não só enterrou gente, mas enterrou também sereias, e isso é uma prova bastante importante, né? Por volta de 1800, a sociedade mundial começou a se desenvolver e começaram a aparecer as primeiras feiras, né, de achados e de coisas interessantes que vinham do resto do mundo. E nos Estados Unidos, um tal P.T. Barnum começou a promover uma feira de horrores que tinha o homem mais baixo do mundo, a mulher mais gorda, todas essas coisas absurdas, e ele apresentava. Em 1865 ele foi para Nova York e criou a maior feira existente, e ele anunciava que a peça principal dessa feira ia ser uma sereia. Infelizmente, essa feira nunca aconteceu porque, inexplicavelmente, 3 dias antes do começo da feira, o galpão onde tinham todos os achados do P.T. Barnum pegou fogo inexplicavelmente, ou tacaram fogo inexplicavelmente, né? E, portanto, todos os achados foram perdidos. Aqui nós temos, então, 1865, né, que esse é um cálculo de gesso, né, mas que ele já estava levando ele, o P.T. Barnum com o menor homem do mundo, né, e umas primeiras representações. Isso era na primeira parte ele trazia a sereia de Fiji, né,
com esse cálculo. E, infelizmente, o que vamos ver aqui daqui a pouco é também o flyer que ele tinha da exposição, né, e que vocês podem ver no meio, o atrativo principal era a sereia. Infelizmente, tudo que é relacionado ao mito da sereia sempre está um pouco na escuridão. Parece como se ninguém quer trazer à tona o mito da sereia. Mas, nos últimos anos, uns historiadores buscando dentro de uns acervos fotográficos encontraram uma fotografia daquele que era o galpão do P.T. Barnum. E que podemos ver aqui a tal sereia. Então, temos que a sereia é um ser que é peixe da parte baixa do corpo e tem membranas entre os dedos, tem uma cauda bem parecida com a de um peixe, e interessante anotar essa cresta neural em cima da cabeça, que, segundo as teorias mais modernas, dizem que permitem a comunicação debaixo d'água. É um sistema de sonar tipo que as baleias utilizam. Então, eles usam esse sonar localizado na parte cortical do cérebro, que transmite sons debaixo d'água que nem a sereia, que nem as baleias. A partir desses achados, até o Animal Planet fez um documentário muito interessante, começando a colocar as evidências sobre a sereia, né? E trouxeram à tona uma das coisas mais interessantes, que é a teoria do macaco aquático. Né? Na realidade, eles dizem que tanto o homem como a sereia, eles provêm de um ser comum, e que provavelmente era um primata que se encontrou numa ilha que estava afundando. Então, ele se encontrava em condições de água alta. E, de fato, para ver aqui, os macacos que são quadrúpedes, quando se encontram na água, eles começam a andar sobre 2 patas, o que liberou as mãos da tarefa de andar e permitiu uma especialização para trabalhar um desenvolvimento. E a teoria diz que o homem dali se especializou, virou um ser muito mais inteligente, enquanto a sereia se especializou na vida aquática, né? Então, outra evidência interessante é que o ser humano é o único primata que tem membranas interdigitais, né? Enquanto todos os outros primatas não têm essa coisa, o que indica que o ser humano teve uma adaptação à água antes. Além do mais, o ser humano é o único primata que consegue manter a respiração durante um tempo muito prolongado, enquanto os outros primatas não conseguem, né? E que a teoria diz que possivelmente desse ancestral comum houve uma especialização à vida aquática que levou à criação de uma nova espécie, a sereia. Com o advento da era do vídeo, da internet, do YouTube, começaram a surgir evidências claras da presença de sereia no nosso planeta, né? E claramente são os pescadores os que trazem mais evidência. Como vocês podem ver aqui, prestem atenção àquilo que acontece aqui dentro vocês podem ver que tem um ser que aparece no meio e eles ficam meio assustados e fogem. Mas não é um só, são vários, né? Aqui temos uns resgatadores que se encontram com uma sereia cruzando no meio do caminho. Aqui em Israel, uns turistas filmaram uma sereia que estava em cima de uma rocha e que, quando os viu, fugiu. E por último, utilizando a teoria do sonar, eu vou dar uma pausazinha aqui, vamos ver. E por último, a teoria do sonar levou os pesquisadores a analisar. Na realidade, eles estavam pesquisando os sons dos cetáceos debaixo d'água, que tem uma signature característica. E eles começaram a encontrar umas signatures de sons que eram totalmente diferentes daquelas dos cetáceos. E aí eles pensaram que era uma nova espécie de cetáceo, queriam buscar essa nova espécie de cetáceo, e para encontrá-lo, o que eles fizeram? Eles foram para o fundo do mar, colocaram uma espécie de propagadores desses sons
emitindo o som dessa nova espécie, para a tentativa de atraí-los e ter um contato visual, né? Aquilo que aconteceu, na realidade, foi um contato imediato do terceiro tipo, né? Foi uma coisa muito rápida, mas dá para ver, né, que é possivelmente uma nova espécie. Então, mais ou menos aqui começa a história do nosso grupo, né, que foi contatado pelo pesquisador brasileiro Mauricinho Cantinho, que dedicou a vida inteira à procura das sereias. E quando ele viu o documentário da Animal Planet, ele ficou emocionadíssimo, mas tendo passado muitos anos procurando a sereia sem sucesso, ele começou a pensar de reduzir o espaço amostral, porque ele procurava nos mares, então a chance de encontrar uma sereia era muito baixa. Então ele tentou introduzir na busca deles alguns elementos daquilo que é a mitologia da sereia. E um desses elementos é o fato que a sereia, para se reproduzir, ela tem que vir para a terra, se transforma em um humano, enquanto na fase aquática eles não têm órgãos genitais. Portanto, ele reduziu o espaço amostral, utilizou intensas ferramentas de busca, né, e encontrou finalmente, de maneira muito escondida, a sereia, que estava integrada dentro da sociedade brasileira, né? Kelly Sereia, toda natural, faz tudo tudinho, só não brinca com água. Isso deixou ele muito, muito, muito interessado. Contatou ela e descobriu que ela efetivamente era uma sereia. Conseguiu negociar com ela a análise dos tecidos dela e coletou material orgânico e mandou esse material orgânico para Beijing para sequenciar. E ao mesmo tempo contactou o nosso grupo, que pelo nosso nome fascinou ele, e dessa forma ele fez que Beijing mandasse os dados de volta para a gente. Infelizmente, depois dele ter mandado os tecidos para Beijing, ele desapareceu novamente em uma situação misteriosa que a polícia não quer investigar. Tá muito complicado, não temos mais notícia, ele está totalmente fora de contato, não sabemos bem o que aconteceu. Então, aquilo que a gente vai apresentar são dados experimentais e evidências claras da existência da sereia, e para isso eu queria chamar a nossa pesquisadora Elisa, que é a organizadora da parte científica. Por favor. Eu posso falar sem isso? Vocês me escutam? Não escutam? Ah, tá, desculpa. Como é que passa aqui na setinha, né? Então, bom, como o nosso investigador Francisco já relatou, né, como foram obtidos esses tecidos, eu não vou entrar no mérito da questão. Na verdade, eu prefiro nem saber como eles foram, né, para me poupar desses detalhes sórdidos. Porém, o que nós sabemos cientificamente é que foi feita 2 coletas, uma na fase humana e uma na fase sereia, tá? Foi extraído um RNA total desses tecidos, foi um pool de tecidos, que também a gente não sabe como ele foi obtido, também não quero saber. Foi feito um enriquecimento de RNA mensageiro por cauda poli-A, uma síntese de cDNA por transcriptase reversa e uma montagem, né, uma fragmentação, né, desse cDNA em cerca de 400 pares de base, os tamanhos dos fragmentos, e a partir daí então foi montada essas bibliotecas de cDNA. Como já foi dito então, essas bibliotecas foram enviadas ao Beijing Genomics Institute, né, na China, onde o sequenciamento foi feito no equipamento, numa plataforma Illumina, num HiSeq, com a estratégia de pair-end em 150 pares de bases. Então, o grupo sereia, né, o que nós recebemos? Nós recebemos essa quantidade de reads da fase sereia e da fase humana, né, e a partir daí foi traçada a nossa estratégia de estudo. Então, o que nós fizemos? Nós tínhamos os reads,
Né? Em se tratar de um organismo totalmente novo, uma espécie desconhecida, nós não tínhamos um genoma de referência, nós fizemos uma montagem de novo, usando o Nibler, e a partir daí, com nossos contigs, nós fizemos um blast para tentar identificar os organismos mais relacionados a a nossa espécie. E nós encontramos o quê? Nós encontramos, tanto na fase humana, como na fase humana, como na fase sereia, nós encontramos muitos contíguos relacionados a Homo sapiens e muitos a esse peixe, o plati, que é os Tifóforos maculatus. A proporção de contribuição de homólogos de um e de outro, ele varia na fase humana e na fase sereia. Na fase humana, a gente tem uma proporção maior de Homo sapiens e na fase sereia de Tifóforos. Então, já esqueci. Então, com nossos contigs, nós também fizemos um blast e jogamos nossos resultados, né? Nós fizemos um blast contra um banco, KO, onde a partir daí foi feita a anotação, né, desse transcriptoma e traçamos as possíveis vias metabólicas, porque não é só interessante a gente conhecer o genoma, a sequência desses organismos que já estão sendo expressados, mas poder inferir onde esses genes atuam de fato nas vias metabólicas para poder traçar inferências sobre a fisiologia bioquímica desse novo organismo. Tão interessante. Então, dados brutos, né, nós tínhamos os números de reads na fase aquática, que é a fase sereia, na fase humana, a quantidade total de bases sequenciadas, né, em megabases, o conteúdo de C, o tamanho médio dos reads, e aqui, a partir daqui, que é o que foi que a gente trabalhou no fluxograma, que são o número de contigs, são números muito semelhantes, um tamanho médio de contigs também, cerca de 1000 pares de bases, e a quantidade de KOs, que são o número de genes envolvidos com vias metabólicas descritas por esse banco. E o interessante é perceber que, dentre um número de KOs compartilhado na fase sereia e na fase humana, o que já era esperado, né, a gente tem KOs que são exclusivos, ou seja, a gente tem proteínas envolvidas em vias metabólicas que são exclusivas de uma fase e de outra. Então, a gente tem 225 KOs exclusivos na fase sereia e 203 exclusivos na fase humana. Como resultado, então, a gente pôde traçar essa via metabólica no iPad. Em laranja são as vias compartilhadas entre a fase sereia e a fase humana. Em rosinha são as vias exclusivas da fase humana. Em verde, as vias exclusivas da fase sereia. Então agora eu vou chamar a nossa especialista em bioquímica de fase sereia. Então tá. A partir dos resultados, então, nós encontramos algumas regiões dessas vias metabólicas que demonstram as vias que foram mais expressas no grupo da sereia, né, na fase sereia. E está assinalado ali por esses círculos em vermelho. Esses círculos, embora a gente tenha outras regiões, mas esses locais são locais da via metabólica onde a gente tem maior expressão para obter reserva energética para a sereia, tentar entender um pouco mais como que ela funciona. E aí eu vou destacar alguns pontos principais. Bom, aqui eu só ampliei para que vocês pudessem ter uma noção real quais são as vias envolvidas. Então, nesta região, a gente tem aí glucosatransferase, né, atuando na biossíntese do glicano. Nós temos aqui o metabolismo dos carboidratos, então na região da glicólise, como a gente pode observar nesse tom aqui marrom, pardo, nesse tom nós temos a via que é compartilhada, né, entre o humano e a sereia, então a gente pode observar que a glicólise é lá da sereia, que é a via do metabolismo do metano. Nós temos aqui também o metabolismo do lipídio, mostrando que temos regiões
enfim, específicas para a sereia. Bom, observando então uma célula obtida, né, que foi enviada pelo nosso pesquisador da sereia, nós podemos observar que nela consta uma associação com um outro organismo, né? Então a gente pode observar que a sereia, na verdade, a célula dela apresenta uma organela diferente, uma nova organela. E essa organela, na verdade, ela é fruto da simbiose com a arqueobactéria. Então existe uma arqueobactéria metanogênica que está associada à sereia, né? E faz parte agora do conteúdo celular desse ser vivo. E a partir desse conteúdo, a gente consegue entender como que ela é capaz de trabalhar com a celulose sintetase. Porque nós encontramos na expressão da sereia essa enzima e pensamos como que ela aproveita, como que ela vai produzir essa celulose, o que ela faz com isso, como, né? Então conseguimos entender a partir da observação da simbiose. E ela apresentou também várias enzimas associadas ali com a neogênese, que já era até esperado. Mas focando então na celulose, nós podemos observar que nessa organela especial nós temos a digestão da celulose acontecendo através de uma degradação anaeróbia, produzindo como resultado final metano e o gás carbônico. E aí pensamos, né, mas por que ela faz isso? Bom, a partir da análise do modo de vida da sereia, podemos observar que ela vive em águas de profundidade relativa. Então, há momentos em que ela se desloca na coluna d'água e ela encontra regiões com variação da disponibilidade de oxigênio. Então, ela tem a possibilidade de respirar não apenas através de uma forma aeróbica, ela consegue também respirar de forma anaeróbica com o aproveitamento dessa nova organela. Também podemos observar uma excelente expressão da vasopressina. E a vasopressina, ela está associada ao controle da homeostase. Então podemos ter certeza de que a sereia ela consegue transitar entre os ambientes sem ter perdas, né, sem sofrer elevada desidratação quando ela entra na água, por conta do componente da água. Então ela consegue fazer uma regulação osmótica excelente através da vasopressina. Porém, nós sabemos que quando a vasopressina ela é muito expressa, né, ela pode desencadear algumas reações que na fase humana é diagnosticada como uma doença. E essa doença é o DHQ, né, que é o mal de Huntington. Então é um distúrbio neurológico hereditário. Então todos os organismos que vierem a partir desse organismo podem, se tiver um gene dominante, podem desencadear os mesmos sintomas. Que sintomas são esses? Podemos observar que a sereia ela tem um movimento meio anormal. Na verdade, o deslocamento dela na água, que poderia parecer um movimento aleatório, para ela é um movimento normal. Mas quando nós observamos a sereia numa fase humana, e que na verdade nós não sabemos que ela é uma sereia, né, porque ela está na fase humana, então a gente pode observar pessoas por aí, mulheres por aí, que apresentam um deslocamento irregular, apresentam falta de coordenação, apresentam redução da força muscular, são fraquinhas, né? Tem uma fala incompreensível, enfim, um retardo mental, pessoas meio depressivas que ficam cantarolando de uma forma meio fúnebre. Então nós imaginamos que essas pessoas são pessoas que nós devemos investigar, porque podem ser pessoas que apresentam um gene, que é o gene de Nactina, que apresenta o CAG multiplicado, repetido no seu genoma em mais de 36 vezes, e que quando isso ocorre, nós podemos ter certeza de que ali nós temos uma sereia na fase humana, né? Então nós temos esse distúrbio acontecendo. Doutora, vocês encontraram um marcador então de sereia? As perguntas... Estamos trabalhando muito nisso. Desenvolvendo kits, inclusive, para facilitar, né? Para que a gente não consiga deixar esse gene assim, persistir na nossa população, não misturar muito as espécies. Bom, e encontramos também muitas enzimas envolvidas no metabolismo dos lipídios. Aí tivemos certeza que ela consegue, né, armazenar energia e continuar se deslocando nos oceanos, na fase sereia, tranquilamente. Então, eu destaquei aqui uma região, só demonstrando que
na região do intestino, né, ela consegue, então, promover o metabolismo e desenvolver a produção de triacilglicerol. E para concluir a porção especial da sereia, que foram os genes que nós tivemos maior expressão, nós podemos observar a septina. A septina, ela participa da proliferação exagerada, acelerada, de células que são células escamosas. Essas células escamosas, então, nós podemos inferir, na verdade estamos trabalhando nisso, de que pode ser, então, a via de síntese da cauda, porque sabemos que essa cauda tem muitas células que vão formar as escamas. E, coincidentemente, a expressão da septina, ela está associada com a redução da expressão da PX13 e 14, que é a peroxina, que acontece em superexpressão na fase humana, que quem vai falar para vocês é a pesquisadora Natália. Tchau. Ahora en español. Buenos días. Buenos días. Bueno, entonces voy a hablar de la parte de la fase humana de este individuo que hemos encontrado. Bueno, entonces el principal la principal pregunta que se ha hecho la gente a lo largo del tiempo es ¿cómo es la reproducción de las sirenas? Entonces aquí traje este chiste, no sé si todo el mundo lo entiende. Nosotros sí. Y bueno, la respuesta pues parece que la hemos encontrado. Hemos encontrado que en la fase humana hay expresión de este gen KSR1 y POMP121, que el primero es una quinasa supresora de RAS1 involucrada en la vía del receptor de hormona liberadora de gonadotropina. Mientras que el segundo gen codifica para una proteína del complejo del poro nuclear que está involucrada en la reproducción y ovulación en la fase humana. Teniendo en cuenta estos dos genes, y además se expresa en células germinales y células embrionales. Entonces, como estos dos genes se encuentran únicamente en la fase humana, entonces están involucrados con todo el proceso de reproducción de las sirenas en fase humana, pero no se encuentran en la fase de sirena. Por lo tanto, se puede concluir que la presencia de órganos reproductores femeninos se encuentran únicamente en la fase humana. Entonces, cuando ya pasa de niña a mujer, las sirenas buscan la reproducción, quieren reproducirse, pues porque finalmente es el objetivo de la especie humana y también podría ser el objetivo de esta especie de sirena. Ella tiene que transformarse en humana para poder llevar a cabo su proceso de reproducción. Bien, otra de las vías que encontramos que se encuentran únicamente expresadas en la fase humana es una vía relacionada con la conexión que se encuentra entre las células de las fibras musculares con la matriz extracelular. Estos genes involucrados son estos dos que codifican sarcoglicanos delta y gamma y presentan una alta expresión en estos tipos celulares y en el citoesqueleto. Entonces, la producción de sarcoglicano se presenta en altas cantidades en el citoesqueleto. Se ha determinado por varios estudios que individuos que presentan mutaciones en estos dos genes no soportan el impacto al caminar debido a que existe una falta de conexión entre estas fibras musculares con la matriz extracelular y por lo tanto estos individuos que presentan mutaciones en estos dos genes conllevan lesiones a nivel muscular. Entonces, estos dos genes se presentan de forma normal, de forma wild type en la fase humana, pero no se encuentran en las sirenas. ¿Por qué? Entonces la explicación que le podemos dar nosotros es que ya que no expresan estas proteínas, no necesitan ninguna conexión de las células de las fibras musculares con la matriz extracelular, no presentarían este problema de lesiones musculares ya que ellas no tienen contacto con el suelo, no están caminando
y al transportarse en el agua pues no tienen esa resistencia que les genera caminar en el suelo. Entonces, por lo tanto, ellas no presentan expresión de estos dos genes, puede ser pues debido a mutaciones inactivantes o otros mecanismos que aún no lo sabemos. Otra de las vías relacionadas específicamente con la fase humana está relacionada con la regulación epigenética. Específicamente encontramos este gen CBX1 denominado Chromovox homólogo 1, que se localiza en la heterocromatina mediando el silenciamiento de genes. Entonces, en la fase humana hay expresión de este gen, encontramos expresión de este gen, y por lo tanto puede estar mediando el silenciamiento génico de varios genes que en la fase sirena pueden estar expresándose y que pueden estar involucrados en todas las vías de desarrollo y regulación que necesita específicamente la fase de sirena y que no necesita la fase humana. Bueno, acá el título quedó erróneo. Esta es la vía del peroxisoma, ¿sí? Creo que ya por la hora tuvimos un descache. Bueno, tenemos entonces dos genes involucrados, que son PEX13 y PEX14, que son peroxina 13 y peroxina 14, que codifican proteínas de membrana del peroxisoma. Estas dos proteínas se encuentran involucradas en el importe de proteínas en el peroxisoma. El peroxisoma se encuentra, es el encargado, un organelo encargado de la homeostasis lipídica, que se ha determinado que cuando hay mutaciones en estos dos genes, los individuos presentan desórdenes en la biogénesis del peroxisoma y por lo tanto esto conlleva al desarrollo de diferentes síndromes que pueden llegar a ser incompatibles con la vida. Estos síndromes son, que se han reportado, síndrome de Zellweger, adrenoleucodistrofia neonatal, enfermedad infantil de Refsum, condrodisplasia punctata rizomérica. Todas estas enfermedades presentan un fenotipo que solamente es un poco distinguible. Mejor dicho, todas presentan el mismo fenotipo, o sea, algunas diferencias en el fenotipo, pero la enfermedad más, ¿cómo se dice? Ni en portugués ni en español. Bueno, la más como dañina de todas es este síndrome de Zellweger. Sin embargo, todas se han unificado dentro de lo que se denomina el espectro de Zellweger. Este espectro, en general, todos estos síndromes presentan un retardo psicomotor, defectos esqueléticos y cardiovasculares que pueden traducirse en fisuras en la columna torácica y lumbar, alteraciones anatómicas que son evidentes en los miembros, tienen el síndrome de espina bífida, como vemos acá, y estos síndromes se presentan en una frecuencia de 1 por cada 100.000 nacidos vivos, pero presenta una mortalidad del 70%. Entonces, teniendo en cuenta estos datos, puede explicarse que de estos vivos, ya que la mortalidad es tan grande, solamente pocos vivos y 1 de cada 100.000 nacidos vivos que presentan alteraciones en esos dos genes, mutaciones en esos dos genes, pudo haber desarrollado este síndrome de espina bífida, que en realidad sí existe, y pudo haber conllevado a un desarrollo de las sirenas. Pues, esto es en cuanto a la fase humana. Las vías que se expresan específicamente en la fase humana, que no se expresan en la fase sirena, pero que explican el desarrollo, el origen y bueno, la evolución en cuanto a su reproducção de lo que son las sirenas. Bom, só para terminar rapidinho, as conclusões do nosso trabalho são que a gente traz evidências experimentais da existência real da sereia, né, confirmado, que conseguimos coletar material, extrair RNA
e conseguimos identificar então um novo organismo até então desconhecido, altamente adaptado tanto à vida terrestre como à vida aquática e capaz de sobreviver em altas profundidades. O transcriptoma mostrou que a sereia apresenta genes humanos e do peixe Xiphophorus maculatus e realizamos o primeiro transcriptoma que foi acabado de ser aceito na Nature, somos capa da Nature Genetics desse mês e estamos preparando também um capítulo de bioquímica do livro que vai ser editado pela Springer, que é Mermaid Physiology and Biochemistry. Por último, a gente queria só apresentar rapidinho aqueles que são são os prospectos futuros que estão muito interessantes. Fomos contactados por várias empresas. A Petrobras se mostrou muito interessada em utilizar sereias para trabalhar nas plataformas de grande profundidade do pré-sal para evitar desastres ecológicos muito grandes. Eles querem até criar um sindicato das sereias, né? Temos na pipeline vários produtos, né? O sereiosterol, que é óleo de fígado de sereia, é muito bom para a saúde, para as crianças, um alto conteúdo lipídico, que é muito bom para o desenvolvimento das crianças. Um grupo de modistas está desenvolvendo uma linha específica de roupa utilizando pele de sereia, que parece ser um material muito bom de se trabalhar e também muito gostoso de se vestir. Temos o desenvolvimento do sereioprene, que é um material específico para ajudar os nadadores a aumentar as performances. E por último, nos últimos dias fomos contatados também pelo Vaticano, que ele está querendo desenvolver um novo produto litúrgico, que é uma hoxa recheada com um produto que não é nem carne nem peixe. Só para terminar, eu queria mostrar para vocês que temos um website, estamos buscando estudantes de doutorado com bolsa. Por favor, se loguem no nosso site, entrem e deixem seus currículos. Estamos tentando conseguir financiação através do ProSereia, né, para financiar esses doutorados, e eu queria agradecer o trabalho de todo o grupo e a vocês pela paciência.